Boa tarde a todos. Boa tarde. Para trabalhar o tema que nós nos propusemos hoje, que é os sãos não precisam de médicos, nós vamos usar como amparo um trecho do capítulo 24 do Livro dos Espíritos, e ele é fruto de uma parábola de Cristo que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, e ele é os versículos 10 a 12. Para quem quiser depois olhar na Bíblia, é em Mateus, capítulo 9, e no Livro dos Espíritos está no capítulo 24. Os sãos não precisam de médicos. E aconteceu que, estando Jesus assentado à mesa numa casa, eis que, vindo muitos publicanos e pecadores, se assentaram a comer com ele e com os seus discípulos. E vendo isto, os fariseus disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Jesus, ouvindo-os, disse: os sãos não têm necessidade de médicos, mas sim os enfermos. Jesus dirigia-se, sobretudo, aos pobres e aos deserdados, Jesus se dirigia, sobretudo, aos pobres e aos deserdados, em qualquer ordem, porque são os que mais necessitam de apoio, e aos cegos humildes e de boa fé, porque pedem que lhes ajudem a aumentar a sua vista, e não se dirigia diretamente aos orgulhosos, porque estes creem possuir toda a luz e não precisar de nada. Assim, estes, os orgulhosos, necessitam de mais tempo para querer enxergar. Este proceder do mestre, como tantos outros, aplicam-se diretamente ao espiritismo. Às vezes, admira-se de que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e, por isso mesmo, capazes de a empregarem mal. Costuma-se dizer, que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo de pessoas de maior merecimento. Digamos de início que a mediunidade é inerente a uma condição orgânica, de que todos são dotados, como a de ver, a de ouvir, a de falar, a de se reproduzir. Não há nenhuma de que o homem, em consequência do seu livre-arbítrio, não possa abusar. Ora, se Deus tivesse concedido a palavra, por exemplo, somente aos que não são capazes de dizer coisas más, haveria mais mudos do que falantes. Deus outorgou as faculdades ao homem, dando-lhes a liberdade de usá-las como quiser, deixando a cada um a eternidade para viver as consequências. Se o poder de comunicar-se com os espíritos só fosse concedido aos mais evoluídos, qual aquele que ousaria pretendê-lo? E onde estaria o limite da dignidade e o da indignidade? A mediunidade, então, é concedida sem distinção a todos, a fim de que os espíritos possam levar a luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico de qualquer ordem, aos virtuosos para os fortalecer no bem, aos viciosos para os encaminhar para o bem. Estes últimos não são os doentes que precisam de médico, como refere o nosso mestre? Porque Deus, que não quer a morte do mais fraco, por ele ser mais fraco, mas quer o seu bem, o privaria do socorro
que pode tirá-lo da lama? Os bons espíritos vêm assim em seu auxílio, e seus conselhos, que ele recebe diretamente, são de natureza a impressioná-lo mais vivamente do que se os recebesse de maneira indireta. E se não for possível a ele ainda perceber, estará sendo semeado. Deus, na sua bondade, poupa-lhe a pena de ir procurar a luz à distância e a introduz nas suas mãos através de cada espírito do bem orientador. Não será ele bem mais responsável se não atentar para essa faculdade, para esses benefícios que recebe? Poderia recusar-se com a sua ignorância, poderia recusar-se com a sua ignorância quando ele mesmo escreveu, viu com os próprios olhos, ouviu com os próprios ouvidos, ou pronunciou com sua própria boca? Assim, Deus vai permitindo que cada um seja semeado para um dia materializar o bem. A mediunidade não implica necessariamente nas relações habituais com os espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento, mais ou menos dócil aos espíritos em geral. O bom médium não é, portanto, aquele que tem faculdade de ostensiva comunicação com espíritos desencarnados, mas o que é simpático aos bons espíritos e por eles é assistido, orientado, instruído, e à luz deles consegue praticar o bem. É nesse sentido unicamente que a excelência das qualidades morais é de importância absoluta para a mediunidade. E é nesse sentido que uns sempre buscarão nos outros o que ele já traz de médico, e encontrarão esses que se sentem médicos e que num dos seus vieses morais já é um médico para atender aquele que o procurou, também encontrará naquele que o procurou algo no qual ele é médico e vai lhe prestar um serviço na sua marcha evolutiva. Quando nós ainda víamos o homem como um bloco maciço, como se ela fosse uma unidade homogênea, como se cada um de nós fosse uma unidade homogênea, ao ver essa palavra médico, nós imaginaríamos que para alguém ser médico com relação ao outro, ele teria que ser um ser perfeito. E nós iríamos cair na conclusão, chegar à conclusão, de que então, médico com relação ao outro, seria só Deus. Porque a perfeição é só Deus que alcançou. O que é muito importante nessas parábolas de Cristo é a gente ver que, e o Evangelho, ao explanar a parábola, foi colocando isso, e bem no final, fechou, eu diria que fechou com uma chave de ouro para a época que ele foi escrito, que é dizer que cada um de nós vai se encaminhar em direção a irmãos nossos que num viés ele é nosso médico naquele período daquele relacionamento, mas que não necessariamente ele será nosso médico através da perfeição. Ele será nosso médico através do que ele nos estimula a evoluir. E por isso nós colocamos essa lei de evolução aqui. Não está nem na Bíblia e nem no Evangelho segundo o Espiritismo, atrelado a esse tema aqui, a lei de evolução. A gente colocou porque nós gostaríamos de juntos hoje trabalhar
os sãos não precisam de médicos, focando na lei de evolução. Imagina nós reencarnarmos num lar com mais 3, 4 irmãos. Um irmão, por exemplo, todos os dias nos estimula a ser mais trabalhador. Porque ele tem dificuldade de trabalhar. E nós já trazemos um certo talento para o trabalho, uma boa vontade para o trabalho. E esse irmão, todos os dias, pela via que é contrária ao que nós esperamos, inclusive queremos, porque nós queremos que o médico seja aquele que tem muito para oferecer. Porque afinal nós estamos habitando um planeta de uma força gravitacional de 9,8. É um planeta que está nos chamando para o seu centro o tempo todo. Ele nos chama para deitar. Nós nos verticalizamos ao longo do tempo e todos os dias nós fazemos um esforço enorme para continuarmos verticais. Pergunta se ao longo do nosso dia de trabalho não há um momento que a gente não tenha vontade de poder entrar num lugar que nós pudéssemos nos esticar. Literalmente. Nós estamos aí produzindo energia, gastando energia, vivendo impactos, com uma força gravitacional nos chamando para o centro da Terra, minerais, muito mineral, formando um campo magnético fortíssimo, nucleados ali no centro da Terra, apertadinhos lá, compondo um campo magnético, atraindo tudo, atrai a nós, que nenhum de nós despenca quando a Terra faz o movimento de evolução, e que a gente vai parar aqui embaixo. Algum dia alguém despencou, consegue atrair os mares, que a Terra faz o seu movimento de evolução e revolução, e quando o mar está aqui, ele permanece. Isso faz com que nós tenhamos, quando Cristo fala do médico, que nós imaginamos que o médico seja aquele ser que nos traz horizontes perfeitos para nós, no mínimo, podermos mirar aquele horizonte e copiar aquele horizonte. Mas encontraremos médicos que tratarão a nossa indolência no sentido contrário, nos colocando assim: oba, se eu não trabalhar muito e não souber gerenciar bem o que eu trabalho, no fim da vida passarei fome junto com essa criatura. E eu não quero. E além de eu ter prato de comida para mim, eu quero ter para ele. Ele é meu irmão. Com relação a outros, meu Deus, se eu não mudar minha linguagem, não conseguir ficar mais serena, se eu não aprender a calcular o que eu vou falar, produzir o diálogo mentalmente antes, planejado, programado, projetado, e tentar ser fiel a essa chave toda para fazer o diálogo com essa criatura, ao longo da nossa vida nós poderemos nos espinhar uma hora. Eu não quero espinhar. E também não quero ser espinhada. E ali ele vai todos os dias sendo meu médico, me ajudando a tratar incorreções que eu trazia. Alguns vão ser nosso médico ensinando a gente que a gente tem que formatar um vocabulário bom, porque senão a gente se torna vítima deles. E eles estão ali, à nossa disposição. E não estão à nossa disposição porque noutra vida estivemos encarnados juntos e falhou um com o outro, porque noutra vida a gente fez mal a fulano e hoje a gente paga com relação a Beltrano. Deus não age com caderno de dívidas.
Esse caderno de dívida que a gente criou, como se Deus instituísse o caderno, isso é o arrastar de culturas antigas. De um homem que naquele momento concebia Deus castigador, Deus quase tirano, Deus que vinga, Deus que guarda dívida de agora para cobrar daqui a pouco. E vai cobrar a duras penas. O homem do século XXI não há de ser o homem que tem esse conceito de Deus. O Deus nosso é cósmico. Ele se personifica em cada um de nós. No nosso livre exercício de existir. Essa força cósmica maravilhosa. Que nos permite uma coisa fantástica que se chama espiritualidade. E nós ali aprendendo uns com os outros. E pararemos, não só pararemos, já paramos muitas vezes em grupos sociais onde, se não nos tornamos doutores em algumas coisas, pelo menos saímos semeados. Num processo natural de semear. Natural. Família biológica é um grupo onde naturalmente se semeia, aduba-se, rega, capina, rega de novo, aduba de novo, capina de novo, espera frutificar. E algumas vezes, quando conseguimos o mérito de ir parar com algum médico que já tenha trazido aquele ensinamento, aquele aprendizado, semeado por outros anteriores a nós, e ele já veio parar na nossa mão ali, semeado e quem sabe já bem adubado, e quem sabe já feito inclusive as primeiras capinas, nós conseguiremos colher. Alguns não. Nós colheremos já desencarnados quando visitarmos através de comunicações por frequência, por vibração, conseguirmos visitar aquele irmão, veremos que aquele trabalho que nós fizemos juntos ali já está frutificando. Mas para nós que acreditamos na eternidade, ótimo. O que eu não colher agora, eu vou colher num determinado momento. Não no sentido de colher para benefício pessoal. É a alegria de poder perceber que estivemos juntos naquele trabalho. Num momento em que estávamos ali mutuamente, como... Quem sabe, vou usar uma palavra que eu não gosto, mas vou usar, doentes e médicos. O homem de hoje que já consegue, graças a Deus, enxergar a unidade heterogênea, não somos uma massa, nós somos uma unidade exatamente porque somos uma diversidade que se coordena e por isso se permite sustentabilidade. Nós não somos homogêneos. Quem conviver com qualquer um de nós, vamos dizer, 24 horas ao lado da Nájila. E vão ver algumas Nájilas. Uma Nájila que diz sim numa hora, que diz não na outra, que diz agora a pilha esgotou, eu vou dormir. Não conte comigo para fazer isso, porque eu não consigo mais. Não consigo falar. Me deixa pensar primeiro. Eu não tenho uma resposta pronta para isso. Numa outra coisa vai ter resposta. Não, a pessoa acaba de falar, você já tem, porque você já conhece aquele conteúdo. Ele já está tão bem trabalhado ali ao longo dos anos, com toda essa gente nos ajudando, que você tem resposta pronta. Para uma outra coisa você não tem. Para uma coisa você tem boa vontade, que você conhece,
você pelo menos já traz informação sobre ela, que você combinou com registros que você traz, e daí é possível você já apresentar uma boa vontade. Uma outra é assunto que está chegando agora. Você não pode ter boa vontade com o que não conhece, com o que não sabe fazer. E daí você, naquilo, você ainda é patológico, vamos dizer assim. Você é carente daquilo. E o que é doença? O que é patologia? Patologia e doença é a ausência do melhor equilíbrio. O conceito de saúde hoje, saúde é a presença de um equilíbrio que nos permita estar com o emocional, o afetivo, o social e as taxas bioquímicas dentro de padrões razoáveis. Doença é quando sai desses equilíbrios. Como irmãos, vivendo sob a égide da lei de evolução, nós estaremos o tempo todo como médicos e como pacientes. Vai conviver com alguém e diz, meu Deus, mas que pessoa preparada. Como ele conhece do trabalho dele e como ele sabe administrar bem uma equipe de trabalho. Aí, ótimo. E você está ali encantadíssima, que parece que a pessoa é até perfeita. Aí você vai ficar amiga da família e vem o filho e diz assim, vocês no trabalho devem sofrer com meu pai, né? Porque ele é tão intransigente. Aí você diz, meu Deus, essa pessoa eu não conheço. Essa eu não conheço. E a gente ainda tem que ficar calada. Porque como você vai responder para um filho que a pessoa que é intransigente na família é extremamente equilibrada para administrar uma equipe de trabalho? Sabe transigir em questões lá no trabalho. Você vai ter que, como médico daquele que até agora você se sentia paciente, imagina, como médico daquele que até este momento você se sentia paciente, fazer silêncio com relação ao que você pensa, ao que você procurar montar um outro conteúdo para ficar em diálogo com aquela pessoa, porque nesse aí você não vai poder avançar. Porque você não vai mentir, também não vai aumentar a dor social, porque quando nós vamos nos vendo como médicos e pacientes o tempo todo, nós sabemos uma coisa: eu tenho e trago em mim o dever de não aumentar a dor social. Eu estou diante dessa pessoa que traz um conjunto de saberes nos quais ela é médica. Mas há algo nela que eu devo trazer, que eu percebo que eu devo trazer, e na condição de médico, eu não vou poder trazer nenhuma dor social a ela. Naquilo que achamos que aquela pessoa é carente, naquilo que carece nela, vamos ter que ser extremamente solidários, prestimosos, cristãos. Fácil? Não, mas segundo os Espíritos, nós não tivemos promessa de facilidades aqui na Terra. Nós fizemos um projeto reencarnatório, onde, por conhecer a lei de evolução, nós queríamos
transcender em questões que já sabíamos que teríamos condições de transcender, ou de pelo menos plantar bases para transcender, e viemos estar aqui, num continente que escolhemos, numa língua que escolhemos, num país que escolhemos e na comunidade que escolhemos, e a família, que aí não é uma escolha no sentido de eu desencarnada com um projeto ali, já ter escolhido a família, mas eu acabei num processo muito natural, todos escolhemos porque a família é por padrão vibratório. Que até então, até nisso, nós espíritas tínhamos dificuldades, inclusive de trabalhar bem, ou pelo menos de forma razoável, a questão de os sãos não precisam de médicos. Porque nós ainda colocávamos como a família é porque tinha dívida com esse, com mais aquele, com mais aquele. Segundo os espíritos, nós somos seres presentes. Como todas as demais partículas cósmicas. Eles não nos veem, não nos conceituam diferente disso. Somos partículas cósmicas e as partículas cósmicas vivem no presente. No presente nós produzimos um campo eletromagnético que nos permite nos vincular a A ou B ou C ou D. No caso de uma vinculação para fazer uma reencarnação, no presente, com o padrão vibratório que somos, um casal que os dois juntos ali formam um padrão vibratório e já traz, portanto, uma linha não só de frequência, mas de conduta, aí envolve comportamento, cultura, hábitos e etc. Porque padrão vibratório é, assim, de forma bem natural, a súmula do que nós praticamos, também não é uma coisa que se faz no milagre nem no castigo, é a súmula. Aquilo que nós vamos praticando, nós estamos produzindo nosso campo eletromagnético, usinando naturalmente. Se estamos com um projeto reencarnatório para reencarnar, o padrão vibratório nosso vai poder combinar, fazer não só sintonia, como fazer ressonância, porque olha que ressonância é. Um casal faz uma cópula, ocorre uma fecundação, por ressonância o espírito que está ali com seu projeto encarnatório, todo seu padrão vibratório, é capaz de se vincular àquele embriãozinho que acabou de ser fecundado. E a partir dali estará gerenciando a reprodução celular. E aí vamos nos compondo. Nessa composição estaremos nós aí como médicos e pacientes. Escolheremos casamentos onde, sem sombra de dúvida, aprenderemos elementos que depois de todas as crises que vivemos, nós olhamos para trás e nos perguntamos: o que é que eu tenho que aprender com isso? Qual é a função dessa experiência? E se formos pessoas que estivermos alimentando em nós a prática da prece, da reflexão e da meditação, nós conseguiremos nos responder. Não são respostas que estão na pronta entrega. Porque as chacoalhadas, que nós chamamos crises, elas são exatamente para trabalhar elementos que, quem sabe, nós nem estejamos nos dando conta do quanto aquele elemento está prejudicando a nossa caminhada
no perfil maior. Porque nossos valores morais, eles estão todos coordenando-se, compondo o perfil do indivíduo, e nós marcamos nosso passo evolutivo sob essa coordenação de valores morais. A justiça com o espírito de trabalho, de esperança, de caridade, de amor, de renúncia, de uma complacência para olhar com os olhos do bem as coisas, e tantos outros valores morais, eles vão se coordenando o tempo todo, compondo o nosso caráter e nós marcando o nosso passo evolutivo. E às vezes nós vivemos uma experiência para depois dizer, mas eu fui incauta. Eu estou vivendo isso porque me faltou cautela. Então a cautela é uma coisa que não está bem trabalhada em mim, porque se ela faltou, eu sou doente nela. E eu me encaminhei para um médico duro, porque é o se encaminhar para o médico que nós não víamos naquele comportamento daquela pessoa, que nos fez aprender que temos que aumentar nossa dose de cautela. Não é o médico no viés que nós estamos habituados a ver o médico. Nós estamos habituados a ver o médico como alguém que sabe muito, que está ali qualificado para nos orientar, mas é orientar de forma mais fácil. É eu receber a orientação dele aqui. É uma coisa quase que de fora para dentro. O médico, no sentido que Cristo provavelmente tenha querido nos colocar, é o médico que nos faz arrancar ervas daninhas de dentro para fora. É de dentro para fora. E imagina o homem que vinha buscando recursos de fora para dentro para resolver suas mazelas, e no sentido do espírito, não. O médico é para arrancar de dentro para fora. Não é um antibiótico que vai chegar de fora para dentro e matar a bactéria. Ah, a bactéria está lá no intestino, tá, toma aqui. Leva esse antibiótico, toma, que vai resolver. As bactérias da nossa alma, nós vamos ter que beber na fonte das relações humanas, especialmente, colocar essa bebida para dentro, metabolizar, e com o fruto do metabolismo dizer, essa pessoa foi meu médico para eu sarar disto. Às vezes decepcionamos. Aí quando olhamos, a gente diz, nossa, eu tinha que estar decepcionada comigo, porque como que eu me encaminhei para isso? Mas eu me encaminhei. Era um aprendizado que eu precisava fazer. Não estamos pondo mão posta para nossas, vamos dizer, falta de cautela, fraqueza, erro. Não, nós não estamos pondo mãos postas e dizendo amém. Nós só dizemos que as crises que vivemos, as situações difíceis que vivemos, há uma causa maior que está no interno do nosso ser e que elas vão nos ajudar a materializar a cura. E é aí que entra o São e o Mestre. Mas estamos todos aqui unidos. O que é melhor é isso. Não estamos sozinhos. Não estamos ao relento. Nós não estamos sem nenhuma posse de informação e conhecimento. Nós não somos desprotegidos. Mas para não nos sentirmos desprotegidos,
Nós temos que estar com muita coragem para vencer nossas questões pessoais. À luz dos evangelhos de Jesus Cristo, à luz da orientação de espíritos bons, encarnados e desencarnados, sabendo que naqueles que nós vemos, aqueles que nós vemos apenas como doentes, nós vamos descobrir que ele traz alguns vieses de médico, e sermos capazes de usufruir desses vieses. Não rotularmos. O rótulo é a tentativa sôfrega de manter a cultura da homogeneização da pessoa. E nós nos quebraremos nessa cultura. E nos quebraremos feio. Nos quebraremos feio porque cada vez mais a população do planeta é grande, nós estaremos convivendo com um número maior de pessoas. E se não aprendermos a olhar para cada experiência, para tirar o melhor da experiência, que o melhor da experiência é ver que aquela pessoa foi nosso médico, nós viveremos de insatisfação. Desde o esbarrão que um dá na fila do Mundial, que a gente parece que virou vidrinho de cristal, não pode mais ninguém encostar o carrinho no pé, já grita, já geme, quase que quebra. Coitado de um rapaz novo se passar por nós e esbarrar. Ele não tem direito a tropeçar mais, porque as idosas viraram vidrinho de cristal. Garoto sem educação. A senhora também vai tropeçar a qualquer hora e bater num jovem. E eu vou querer saber como é que a senhora vai se portar. A senhora vai pedir que ele grite para a senhora, velhinha sem educação. Inclusive, por isso, nós precisamos, nessa política maravilhosa que somos capazes de produzir dentro de nós, enxergarmos desde as pequenas coisas, que são os pequenos esbarrões de corpos físicos nos lugares, e já olhar e dizer assim, eu podia bem ter escolhido morar na floresta amazônica, que um hectare de terra é barata, comprar lá uns 20 hectares, colocar meu rancho no meio e não ter ninguém para esbarrar em mim. Mas eu quero? Não, eu não quero. Não quero. Então eu vou aprender a me administrar aqui e estar fortalecida. Porque convivendo, só um minutinho. Porque convivendo com pessoas, a gente sempre tem aborrecimento. Mas por que você não consegue ver o que é que você aprendeu com aquela experiência antes de transformá-la em aborrecimento? No impacto, sofra o impacto e no minuto seguinte, busque o segundo olhar. Os espíritos trabalham isso como segundo olhar. Quando nós vivemos um impacto, nós fazemos um olhar. Emprestei um dinheiro e a pessoa nunca mais falou no dinheiro, falou na devolução. Já trocou de carro para carros mais novos, já mandou o filho para os Estados Unidos, mandou um outro passear na Finlândia. Cara de pau. Mas não falou mais no assunto. Aí qual é o segundo olhar? Ou eu faço o segundo olhar e digo, fulano, eu estou precisando do dinheiro. Ou eu faço o segundo olhar e digo, esse filho vai para a Finlândia, Deus ajude que aprenda. O outro que está indo para os Estados Unidos, Deus ajude que aprenda bastante lá, que faça esse intercâmbio, que volte um bom brasileiro. E se esse dinheiro voltar, voltou. E se não voltar, é algo que eu doei para a humanidade. Mas tem que fazer a doação. Ou a doação, ou a reivindicação. O que não vai poder é não usar como médico aquela criatura no sentido de nos ensinar a cobrar, nos ensinar a reivindicar, nos ensinar a dizer para a pessoa que ela precisa honrar o compromisso dela, ou então usá-la como médico para nos ensinar a doação plena. Aquele dinheiro vazar, como dizem os jovens, né? Aquilo vazar da nossa vida, vazou completamente, saiu.
e nós vivermos bem. Sem aquilo. Mas sem mácula, sem ranço. Alguém chamou aí para perguntar? Pois não. Então, as nossas doenças, a lei da evolução, não são nossas escolhas, ela é uma aprendizagem. Não, ela é fruto de incautelas nossas, ou ela é fruto de nós termos escolhido viver num planeta que aquela doença ainda é uma realidade no planeta, e ao estar reencarnado num planeta, no conceito espírita, nós nos submetemos às probabilidades daquele planeta. Nós não estamos dizendo que a doença não é responsabilidade nossa, mas também nós não estamos dizendo que ela é responsabilidade restrita nossa como pessoa. Por exemplo, uma pessoa pode ser alguém que tem todos os hábitos saudáveis, ela come lá sua comida orgânica, ela não fuma, ela não se alcooliza, ela toma sua água, seus 8 copos por dia, ela faz caminhada, ela toma o sol, ela faz exercícios, ela é uma pessoa boa, generosa, e ela é acometida, por exemplo, por essas doenças do pulmão aí. Pneumonia. Não, pneumonia é bactéria. Vou chegar na pneumonia. Oh, meu Deus. Não, outra que é enfisema. E ela chega a uma enfisema pulmonar. Né? Ela começa a desenvolver um quadro de desconforto. Quando consegue fazer um bom diagnóstico, vê que ela é portadora de um enfisema. E aí, Silvana, nós diríamos, como assim que essa pessoa fez essa patologia? Como ela fez isso? Aí a gente vai ver que estava dentro das possibilidades, ela está reencarnada num planeta onde enfisema pulmonar é uma probabilidade, ela deveria trazer algum nível de fragilidade ou alguma incompetência bioquímica na produção e nos cuidados ali do pulmão. O pulmão em si, o conjunto respiratório dela ser um ponto frágil nela, que abriu a possibilidade, existe, a probabilidade está aí, abriu a oportunidade para ela ser portadora. Então, nas doenças, a gente tem essas possibilidades todas. É claro que todos nós estaremos nos esforçando para sermos pessoas que fazem hábitos de vida, que permitam a nós nos salvar dessas situações. É nos salvar. Todos os dias nos esforçamos para nos salvar de situações piores. Usando toda a nossa capacidade como médico e como aprendiz de médico, que é o que ele chama de doente. Ele não põe a palavra doente, mas sim, né? Naqueles elementos que nós não sabemos tanto nos cuidar, nos preservar, que não temos uma competência toda para nos disciplinar, para sermos mais ordeiros nas nossas condutas, naquilo nós estamos ainda, entre aspas, doentes, porque nos falta uma competência para fazer aquilo bem, né? E saúde é fazer bem alguma coisa. Não sei se ficou claro. Até mesmo porque nós precisamos, quando essas patologias acometem irmãos nossos, ou mesmo a nós não somos blindados, já sabemos que ninguém é blindado, não seria justo Deus blindar uns. Fulano trabalha no Centro Espírita Local de Zé Correia, faz isso, faz aquilo, ou fulano é obreiro da Igreja Evangélica Adventistas do Sétimo Dia, ou fulano é obreiro assim, da máxima confiança de todo o conjunto de administradores da Igreja Católica Nossa Senhora de Copacabana, e agora ele está com uma doença dessa, como assim? Então não vale a pena cuidar. Essa linha de pensamento nós espíritas não adotamos. Nós sabemos que vale a pena fazer o nosso máximo, até mesmo porque quando nós fazemos o nosso máximo e que as coisas acontecem,
nós trazemos uma leveza de alma para dizer assim, a minha parte eu tentei fazer, eu fiz meu possível. Eu agora vou me administrar nisso, vou buscar todas as ajudas, porque eu estou fortalecida para buscar a minha parte, eu fui fazendo. Eu tenho que viver isso. E aí a gente vai cair na questão do aprendizado. A gente vai dizer, o que é que eu tenho que aprender com isso? As lições que eu tenho que passar para a humanidade, porque afinal a humanidade espera muito de cada um de nós. A humanidade necessita muito de cada um de nós. Muito. E necessita de nós, não como seres perfeitos. Eu achei lindo que o Evangelho colocou aqui, que o bom médium, ou seja, o bom cidadão, que médiums todos nós somos, o bom médium não é aquele que consegue uma ostensiva comunicação no sentido de psicografia, psicofonia, psicografia, psicofonia, esses outros, vidência e tal, com espíritos evoluídos, mas que o bom médium é aquele que está aí em sintonia com os bons espíritos, porque está fazendo o seu melhor possível. E é isso, o nosso melhor possível. E nós estaremos expressando o que já trazemos de médicos. Trazemos, por exemplo, a bondade. Vou ser um médico no sentido da bondade. As pessoas que se aproximarem de mim sentirem que há bondade no meu coração. Que eu erro, mas eu não erro por maldade. Eu erro porque errar faz parte da tentativa de fazer. É isso. O erro é um desvio na tentativa de fazer. Você quer diagramar essa capa e quer que ela fique diagramada de maneira que quem estiver lá na última fila leia. Mas você não conseguiu calcular bem. Você se esforçou, você planejou, contratou até uma pessoa para fazer o layout, mas aquela moça ali no meio já diz assim, eu não consigo ler. Aí a gente vai numa próxima diagramação tentar corrigir esse desvio que aconteceu e tentar aproximar da realidade que queremos chegar. Para falar em médicos, né, nos sãos não precisam dos médicos, nós temos que estar todos os dias munidos da coragem de errar tentando acertar. Porque senão nós começamos a desanimar de fazer. Porque está sempre implícito a possibilidade daquilo não sair o que nós queremos. E como há pessoas que têm uma expectativa, inclusive maior do que a nossa sobre aquele produto, poderão vir as críticas. Você falou que ia fazer um livro que todo mundo ia ler, eu estou aqui no meio e nós já não consigo ler. Imagina quem está lá atrás. Porque aí a gente simplesmente, eu tentei o máximo, fulano, sabia? Mas na próxima a gente tenta de novo. Vai vender essa edição, são 1000 exemplares. Na hora que tiver vendido isso, a gente já terá dinheiro para fazer a próxima. E faremos a próxima melhorada, a próxima melhorada, a próxima melhorada. É isso aqui. É a linha da evolução. Esse espírito que, mesmo estando buscando ser saudável e morrer de velho e não de um enfisema, e acabou acometido de um enfisema que o levou ao desencarne até antes do tempo previsto no próprio projeto encarnatório dele, pode saber que vai ficar o aprendizado de situações que ele vai aprender a administrar melhor, ligado ao emocional, afetivo, social, etc, etc, essa interação cósmica, e num próximo momento ele já terá uma capacidade de administrar melhor esse grande conjunto heterogêneo que se chama corpo humano, que está sob a tutela do espírito e que não é nada fácil mantê-lo saudável. E está entregue a nós.
ele não é entregue a Deus. Deus é imanente nele, mas só o fato de estar claro em toda a obra espírita da questão do livre-arbítrio, já disse que dentro da minha liberdade de ser, eu como espírito gerencio esse conjunto. E tem algumas fragilidades ligadas ao conhecimento do espírito, grau de superação, transcender a questões e etc., que aí nós podemos estar fazendo todos os hábitos físicos bons, mas os hábitos emocionais, afetivos, sociais, essa dinâmica não fluir bem, e aí nós atrapalhamos o bom funcionamento do nosso sistema, às vezes através de uma das glândulas, às vezes através de um dos órgãos, mas num sistema coordenado, faz significação. Por exemplo, no sistema coordenado que chama humanidade, imagina a significação de um de nós, é enorme, e a gente sempre pensa que não, mas é enorme a significação. Por exemplo, imagina um espírito que tenha com relação a você um viés de equilíbrio, de autoequilíbrio, através de um dos seus vieses vibratórios. E esse espírito em rede está com outros. E nessa grande rede, alguns estão em situações precárias de esperança, de expectativa de viver aqui, alegria de viver e etc, etc. Cada vez que nós nos permitimos baixar nosso padrão e cair para a desesperança, cair para essa coisa de lastimar, de não querer o bem efetivamente, nós colocamos em risco essa rede toda. Porque aqueles, por exemplo, que estiver à beira de um suicídio, às vezes aquilo vai ser a gotícula que o levará a deflagrar o ato que vai levá-lo a pôr ali em risco o seu projeto reencarnatório. E é nesse viés que nós somos o médico dele. Que esse médico aqui ele não é só naqueles que vêm a nós fisicamente. É as vibrações que nós compartilhamos o tempo todo, que chegam a nossos irmãos em todo o planeta e fora dele, inclusive.